5 minutos com você, programa 48. Você já deve ter se perguntado por que numa família de vários filhos considerados normais, um nasce com deficiência física. Ou por que entre irmãos, manifesta-se já nos primeiros meses de vida um tipo raro de câncer, lesões cerebrais ou descobre-se a má formação do coração. E por que filhos de portadores do mal de Hansen, a milenar lepra, ou mesmo descendentes de deficientes ou alienados mentais, não carregam em si as mesmas anomalias? É a vontade de Deus, dirão alguns. Herança genética, afirmarão outros. Para aquele que convive diretamente com o problema, porém, as explicações não conseguem convencer, nem mesmo abrandar a frustração, a dor moral que passa a se constituir no clima mental em que vivem. O médium Chico Xavier, refletindo a proposta filosófica que seguia e o pensamento do seu guia espiritual Emmanuel, divulgou várias vezes uma explicação diferente. Na base de tudo, afirmava, a chave para a compreensão de qualquer problema, seja espiritual, mental, físico ou social, está o conhecimento mais aprofundado da reencarnação. Em entrevista concedida à imprensa na Assembleia Legislativa de Goiás em maio de 1974, questionado sobre como entender o martírio de uma criança que nasce mutilada, disse que quando perpetramos determinado delito, instalamos a culpa em nós, engendramos o caos adentro da própria alma, mesmo que no primeiro momento ocultemo-nos por trás da fuga mental do problema. Regressando ao plano espiritual após a morte, envolvidos na sombra do processo culposo, padecendo em nós mesmos os resultados das culpas e dos atos infelizes. Reconhecendo isso, pedimos ou desejamos intensamente voltar à Terra nas condições que traçamos para nós mesmos. Exemplificando, afirmou que se armamos o braço contra alguém e destruímos a vida dessa pessoa conscientemente, no plano espiritual muitas vezes nos sentimos amargurados com aquele acessório do nosso corpo espiritual, no caso o braço, o qual se transformou em veículo da nossa própria queda perante as leis de Deus, e rogamos permissão às inteligências espirituais que nos conduzem os processos evolutivos para renascer em processos de mutilação correspondentes quase sempre ao lado daqueles mesmos que se fizeram nossos devedores ou que se transformaram igualmente em benfeitores e que na Terra nos auxiliam por anos, seja na condição de familiares ou amigos. Explicando-se melhor, disse que a dor não é filha da lei divina. A dor, dizem os espíritos amigos, é uma criação nossa. Criamos o processo culposo, atingimos o mundo espiritual, encontramo-nos doentes à feição de criaturas que transportam em si o purgatório ou aquilo que podemos considerar como sendo o lado infernal da vida, e Deus nos concede nova oportunidade através do renascimento ou a reencarnação, na mesma dimensão, ou seja, nesta em que incorremos em lamentáveis enganos. No mês de outubro do mesmo ano, falando ao jornal O Diário de Ribeirão Preto, São Paulo, Chico Xavier fez interessantes associações entre algumas limitações físicas e o suicídio praticado em vida anterior. Ilustrando suas ideias, esclareceu: problemas de mudez podem estar ligados aos danos causados pela bala que nos atravessou o centro cerebral da fala, da cegueira, o centro da visão, da surdez, o centro da audição. As doenças do equilíbrio estão relacionadas à precipitação das alturas, aniquilando nossas estruturas espirituais, bem como o nanismo. Certos tipos de câncer na infância resultam do envenenamento de nossas vísceras. Casos de paraplegia foram criados pelo enforcamento. O enfisema, um enfisema infantil ou da mocidade, pode ter nascido no suicídio através do mergulho em águas profundas ou asfixia através do gás. Assim como áreas mais complexas do cérebro atingidas pelo tiro contra a cabeça,
resultam em lesões nos centros fisiológicos do corpo espiritual, que moldará o corpo físico a ser usado em nova encarnação, convertendo-se nos variados tipos de crianças excepcionais ou especiais. Em entrevista a Hebe Camargo em dezembro de 1985, revelou que a esquizofrenia, manifestada às vezes na infância, corresponde ao suicídio depois do homicídio, visto que o complexo de culpa resultante de tal gesto é tão grande que o quimismo do cérebro se modifica, se refletindo na própria vida física da criatura durante tempo mais ou menos prolongado. Aí podemos nos perguntar, mas todas as doenças vêm do passado? Pois, através de Chico Xavier, o instrutor espiritual Emmanuel, em 1960, havia escrito uma mensagem pelo médium onde revela que durante a encarnação as pessoas elegem para si mesmas grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Estabelecendo correlações muito interessantes, diz que síndromes abdominais de caráter urgente, úlceras gastrointestinais, afecções hepáticas, dispepsias crônicas, pancreatrites, desordens renais, irritações do cólon, entre outras enfermidades, resultam da ingestão de alimento inadequado por extravagâncias à mesa. Desastres circulatórios, moléstias neoplásicas, a neurastenia, traumatismos do cérebro, enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de inúmeros outros sintomas, derivam do uso de entorpecentes, do alcoolismo, mesmo brando, do aborto criminoso, dos abusos sexuais. Um outro importante alerta que nos dá é que, viciando o pensamento na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, no desespero, na avareza, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo, ajustando-se ao nosso desequilíbrio emotivo e agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Acrescenta que tais conexões resultam nos chamados processos obsessivos ou de perturbação que mantêm a pessoa no domínio das doenças fantasmas que lhes esterilizam as forças, corroendo-lhe pouco a pouco a existência. Como se vê, por tudo que foi exposto, somos, na essência, os responsáveis por nossa saúde ou doença, física ou mental.